Desculpa a demora em aceitar, mas era até problema de aceitar, arrumar a agenda, né? Nesse primeiro semestre estava dando muita aula, mas é um prazer estar aqui. Eu vou apresentar e depois a gente conversa mais. Eu vou fechar a câmera aqui durante o que eu estou apresentando, para tentar sempre manter a apresentação mais estável. Danilo, eu vou começar a apresentação. Você me fala só se está funcionando direitinho, se está tudo certo. Claro, pode começar que aí eu te falo. Tá vendo aí? Tá vendo o meu cursor? Tá, o laser tá ali. Tá, beleza. Então, tá, gente, eu vou falar um pouquinho hoje, tentar ser um pouco otimista em relação às situações de arbovirose. Eu acho que é uma coisa meio de cientista, de a gente sempre tentar vender um pouco do nosso peixe, dizendo o quanto que a gente trabalha tem impactos e quanto a situação é terrível, mas eu vou tentar ser um pouco mais otimista. Bom, primeiro só fazer o meu conflito de interesse, eu tenho trabalhado ativamente junto com a indústria nessa área, então já recebi honorários, consultoria ou apoio à pesquisa do Butantan, da Sanofi Pasteur, da Valneva, da Janssen, da Takeda, da Pfizer, da Novartis, da GSK, da Medicago, principalmente a área de vacinas e diagnóstico. Tá? Bom, vamos começar. Quando a gente fala em arboviroses, obviamente, meu parâmetro é a dengue, porque a dengue é o maior problema nosso no Brasil, em saúde pública, talvez a maior arbovirose de importância no mundo. Eu acho que ninguém vai discordar comigo que a situação que nós temos atual é de um desastre completo. Nós estamos vindo da maior epidemia de dengue que nós tivemos, que foi em 2024. Nós passamos 2023 e 2024 com uma transmissão, aliás, de 2024 para 2025, uma transmissão contínua por todo o sudeste brasileiro, e com casos graves, com circulação de 3 vírus, ou seja, um quadro muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho razões para acreditar que nós estamos vendo avanços importantes e que o futuro é promissor para o controle dessas doenças. E é isso que eu quero chegar no fim dessa apresentação, quero convencer vocês que nós temos um futuro melhor pela frente. Então, assim, eu não vou nem discutir com vocês qual que é a importância da dengue, qual o impacto que a dengue tem. Eu acho que a dengue é uma doença em expansão, e já é em expansão há 10 anos atrás, quando saiu essa grande revisão muito interessante que mostrava a expansão da dengue, e hoje nós temos uma situação ainda pior que isso daí. 128 países afetados no mundo, talvez um pouco mais, uma mortalidade anual de 40, pouquinho mais número de casos, uma taxa de mortalidade relativamente baixa, mas ela é muito assimétrica. No Brasil é bem inferior a essa, em outros países é muito superior, e todo esse monte de casos, ainda levando em consideração que a Índia não conta os casos de dengue. Diferentemente da gente, a Índia não faz notificação de dengue e não conta os casos de dengue. Então, os números são muito maiores que isso. E mais do que isso, a dengue tem atingido, não só a dengue, mas outras arboviroses como a chikungunya, tem atingido países onde nós não tínhamos isso. A Argentina teve e está tendo nos últimos anos uma transmissão muito importante de dengue em regiões que nunca foram atingidas. Nós tivemos a dengue autóctone na Califórnia, que nunca teve. Alguns anos atrás, dengue autóctone no Japão, chikungunya na Europa, e agora, essa semana ainda, um possível relato de um caso autóctone de chikungunya em Nova York. Então, nós estamos falando de doenças que estão ampliando ampliando a amplitude é horrível, mas assim, aumentando a amplitude da distribuição dos mosquitos e, consequentemente, da possibilidade de transmissão dessas doenças. E, obviamente, essas doenças chegando em populações extremamente suscetíveis, como são as populações do hemisfério norte, isso pode causar epidemias de grandes proporções. Todas essas doenças, e aqui está o modelo da dengue, mostram basicamente
isso aqui é basicamente o ciclo dessas doenças, né? O ciclo dela no ciclo urbano. E o que caracteriza o ciclo urbano é uma transmissão mosquito humano, mantendo onde o humano é o hospedeiro amplificador, ao mesmo tempo que ele é um hospedeiro da doença também, tem a doença. E cada uma dessas etapas aqui que nós temos é um potencial alvo de controle. Então, nós temos um mosquito adulto, esse mosquito adulto pica, a fêmea infectada pica um humano, nós temos aí um período de incubação intrínseca de 4 a 10 dias nesse ser humano, numa nova picada, esse ser humano pode reinfectar esse mosquito adulto, esse mosquito ele se transforma em ovos, dos ovos ele se transforma em larva, e larva ele gera novos mosquitos. Então, cada uma dessa etapa, o mosquito adulto, o ovo, a larva, a transmissão em humano, são potenciais alvos terapêuticos. E você pode controlar isso, no caso humano, com possíveis vacinas ou tratamento, o controle de larvas dentro de casa ou o controle do mosquito adulto. Aqui, algumas questões são fundamentais para pensar em larga escala. Primeiro é que a transmissão homem-mosquito e mosquito humano, ela é totalmente dependente da carga viral. A carga viral que o mosquito consegue gerar dentro da sua saliva, ou seja, quando o mosquito é infectado, todo o processo infeccioso do vírus dentro do mosquito tem que gerar uma carga viral alta o suficiente para infectar o humano, e vice-versa. O ser humano ele tem que sustentar uma viremia alta o suficiente para transmitir para esse mosquito. Então, cada uma dessas etapas, como eu disse, é um potencial alvo de controle. A gente faz no Brasil, e na verdade no mundo, controle vetorial há muito tempo. E eu sou... O pessoal que trabalha com controle vetorial fica bravo comigo, quem me conhece sabe que eu sou bocudo. Eu falo que o controle vetorial, do modo como foi feito até hoje, é uma prova que a gente não sabe fazer controle vetorial, porque nós estamos fazendo controle vetorial desde 1982 no Brasil, 86, quando começam as atividades de controle permanente do Aedes aegypti, e hoje nós estamos em 2025 e não melhorou absolutamente nada. Então, nós temos que pensar em outras estratégias de controle vetorial, e uma que eu acho muito interessante, talvez parar de falar de controle vetorial, mas tentar controlar a capacidade vetorial, que é, ou seja, a capacidade que esses mosquitos vetores, seja o Aedes aegypti ou o Aedes albopictus, têm de transmitir o vírus para o ser humano e, dessa forma, manter o ciclo. Mas existem formas de fazer o controle vetorial. Uma coisa importante que nós precisamos entender, quando falam de estratégias de controle vetorial, é que a transmissão de dengue é muito clusterizada. O que eu quero dizer? Os casos são muito próximos um do outro. Na verdade, em surtos bem documentados, esses foram estudos feitos no Rio Grande do Sul, mostram que esses clusters eles vão se expandindo com menos de 600 metros por mês, ou seja, é uma doença que ocorre em clusters, cuja maioria dos eventos de transmissão individual ocorre a uma distância de menor de 500 metros. Ou seja, dá para controlar, identificar clusters e fazer atividades. E uma dessas atividades que tem sido proposto agora é a utilização do inseticida residual em ultra baixo volume, que é uma forma de você fazer o controle dentro das casas. E em modelos feitos também lá no Rio Grande do Sul, pelo mesmo grupo, que esse grupo tem a participação do professor Mauro Teixeira, lá em Belo Horizonte, são trabalhos do INCT Dengue Original, diz que é possível reduzir que essa utilização de mosquitos em ultra baixo volume dentro das residências pode levar a uma mortalidade de 40% desses mosquitos. E dessa forma, a gente poderia, em modelos matemáticos, diminuir em 24%
o número de casos sintomáticos. Parece pouco, mas não é. Se você diminuir 24% dos quadros sintomáticos, você vai estar, ao mesmo tempo, diminuindo o número de casos graves e também diminuindo... se você diminuir casos graves e casos sintomáticos, você vai diminuir o impacto dessas doenças dentro do sistema de saúde. Se acredita que a gente gaste, hoje no Brasil, na casa de centenas de milhões de reais por ano para tratamento de casos induzidos por dengue, de doença induzida por dengue. Obviamente, isso aqui que nós estamos apresentando foram modelos feitos em cima da dengue, mas a gente acredita e é meio óbvio, que impactos semelhantes a esses também são possíveis para Zika e chikungunya. Uma outra abordagem, que essa é realmente um controle da capacidade vetorial, que tem sido visto, é a utilização das bactérias do Wolbachia. Tá? A Wolbachia é uma bactéria que ela é capaz de infectar mosquitos, ela infecta a Aedes aegypti adultos, e quando infectam o midgut, ou seja, o intestino desses mosquitos, eles diminuem a capacidade do vírus da dengue multiplicar nesse midgut e, consequentemente, chegar na saliva, onde ele é capaz de infectar novas pessoas. Então, a Wolbachia, quando infectada nesses mosquitos, diminui a capacidade desses mosquitos de transmitir a doença. E o que se sabe é que, se você for progressivamente introduzindo mosquitos com Wolbachia na população de mosquitos em geral, com o tempo, essa população infectada por Wolbachia pode dominar, tanto através da introdução, mas como também através de reprodução, porque os mosquitos infectados, quando fazem a cópula de mosquitos não infectados, são capazes de transmitir a Wolbachia e gerar, então, proles naturalmente resistentes à transmissão da doença. Essa estratégia foi primeiro usada num estudo na Austrália, e foi publicada num estudo publicado no New England em 2021. Isso aqui foi no meio da pandemia, pouquíssima gente prestou atenção nisso daqui, mas essa estratégia de superpopulação com mosquitos infectados por Wolbachia teve uma eficácia em diminuir casos de dengue confirmados por volta de 77%. Parece ser um resultado muito bom. Esse estudo, apesar de ser publicado no New England, ele tem uma série de questões metodológicas sobre o modo como foi feito o estudo, e não é o modo mais adequado. Para responder isso, nós estamos realizando, nesse momento, o Evita Dengue, que é um trial randomizado de cluster, um cluster randomized trial, para verificar a eficácia da Wolbachia em reduzindo a incidência de arboviroses no Brasil. Esse é um estudo feito pelo INCT Dengue, também, coordenado pelo professor Mauro Teixeira, junto com a Universidade de Emory, Yale, Johns Hopkins, e o programa de mosquito e o World Mosquito Program e a Fiocruz, através do Luciano, e o nosso laboratório é o responsável pela parte laboratorial desse estudo. O que nós estamos fazendo nesse estudo? Nós dividimos Belo Horizonte em 58 clusters. Em 29 clusters é feito apenas o controle vetorial normal, aquele controle vetorial que desde 80 e pouco nós fazemos no Brasil, e em 29 outros clusters nós fazemos uma intervenção com, além do controle vetorial, a liberação de mosquitos infectados com Wolbachia. Em cada um dos clusters a gente recrutou 60 crianças, e em cada um dos clusters nós fizemos um baseline para entender qual era a prevalência de anticorpos antidengue, Zika e Zika, e durante, aqui está escrito 3, mas foram 4 anos, nós fizemos uma vigilância para soroconversão, medindo, então, quantidade de títulos para dengue, Zika e chikungunya por neutralização. Então, vocês imaginam a quantidade de FRNT
que nós estamos fazendo no nosso laboratório. Esse estudo ele está em andamento. Essas aqui são as regiões em Belo Horizonte que foram selecionados. Cada um dos clusters, você vê que tem uma distância boa entre elas para não haver contaminação entre os clusters. Esse estudo, então, ele completou agora em meados meados de 2025, se eu não me engano, março, abril, foi a última coleta de sangue que nós fizemos nessa população. Nós estamos, nesse momento, analisando, como ele é um estudo cego, eu não sei, eu estou fazendo as neutralizações, mas não sei de cada região que é. Eu sei que teve bastante caso de dengue no último ano, conforme esperado, mas os resultados serão analisados apenas após o final de todas as neutralizações, que a minha equipe deve acabar alguma coisa entre dezembro desse ano ou janeiro do ano que vem, e aí nós teremos a eficácia da distribuição de Wolbachia num ensaio randomizado num município de 3 milhões de habitantes, ou um pouquinho mais, que é Belo Horizonte, e Contagem Betim envolvido aqui, que vai dar uma análise bem sólida e robusta da potencial eficácia do mosquito colaborado com Wolbachia. O Ministério da Saúde já tem avançado nisso, fazendo fábricas de mosquito, preparando, algumas cidades já estão recebendo, mas nós não temos ainda uma real eficácia num estudo randomizado. Tá? Bom, isso é o controle do vetor. Agora a gente pode controlar também essas doenças nos humanos, seja com drogas, seja com vacinas. Falando em vacinas, vamos começar aqui com uma pequena lembrança de quais são as vacinas de dengue que nós temos. A primeira vacina de dengue que apareceu foi a Denvaxia, que era a vacina do Instituto Sanofi Pasteur. Essa vacina ela era baseada no vírus da febre amarela, o vírus vacinal da febre amarela, e dentro desse vírus vacinal da febre amarela foram feitas 4 quimeras. Dengue 1, febre amarela, dengue 2, febre dengue 3, febre amarela, e dengue 4, febre amarela. Então, uma quimera de febre amarela com os 4 serotipos de dengue. Essa vacina foi licenciada, estava no mercado, esse ano ela foi retirada do mercado, a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. A outra vacina que tem no mercado, o ATAC 003, antigamente chamado Denvax, hoje chamado Qdenga, que é uma vacina que ela é baseada num dengue 2 atenuado, o PDK53, é um vírus que sofreu uma série de mutações para atenuação. Essas mutações são na Open Read Frame, e esse vírus dengue 2 é atenuado, e baseado desse dengue 2 atenuado foram feitos 3 quimeras, dengue 2, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 2, dengue 4. E você tem a vacina, as vacinas TV003 e TV005, vacinas do NIAID, cuja TV003 foi licenciada para o Butantan, para a Merck e para mais um fabricante, que agora me esqueci o nome. Eu vou entrar mais em detalhes mais para frente, mas essas 3, nós temos aqui 3 vírus atenuados e uma quimera. Essa figura nesse artigo dessa revista tem um erro, que ele diz que o vírus 3, é recombinante, ele não é. Ele também, que é uma quimera, ele não é uma quimera. O vírus 1, 3 e 4 são atenuações e o dengue 2 é uma quimera. Tá? Todas essas vacinas, a Denvaxia, ela foi publicada, foi a primeira a ser publicada, ela tinha uma eficácia entre 30% e 60%, uma eficácia em soropositivos de até 83%, mas uma eficácia em soro negativo abaixo de 50%. Era uma vacina que, baseado nos dados preliminares, a gente acreditava que ela seria uma vacina mais eficaz para dengue 4 que para dengue 3, pouco eficaz para dengue 1, para dengue 2. A Qdenga, então, ela foi publicada recentemente uma eficácia geral de 62%, depois tem uns trabalhos com eficácia um pouco maior, também uma eficácia em soro positivo muito melhor e uma eficácia em soro negativo menor do que aquilo lá, mas nós não sabemos a eficácia para dengue 3 e dengue 4,
devido ao baixo número de casos, mas se esperava, baseado em dados pré-clínicos, que essa vacina seja mais eficiente para dengue 2 e dengue 1, a dengue 4 e dengue 3 menos eficiente. Os dois variantes do NIH, a TV003 e a TV005, os dados não haviam sido publicados até ano passado, a gente publicou, eu vou passar com eles ali para frente, mas, assim, em dados pré-clínicos, a gente acreditava que o dengue 2 seria o pior componente vacinal, por ser um quimera, e o dengue 1, 3 e 4 são vacinas melhores que o dengue 2, isso nos dados pré-clínicos. Qual é a diferença da TV003 para a TV005? Isso é importante saber, porque a TV005 tem 10 vezes mais vacina de dengue 2 do que a TV003. Apesar dela ter 10 vezes mais, os dados de imunogenicidade mostram que ela é muito semelhante. Obviamente, então, toda a indústria optou por trabalhar com a TV003, tendo 10 vezes menos vírus, é 10 vezes mais fácil de produzir do que a outra. Tá? Então, a Qdenga foi a vacina que está autorizada no Brasil. Ela é uma vacina que tem uma proteção geral de quase 81%, no último artigo, no artigo principal publicado por eles no New England. É importante, gente, deixar muito claro, apesar de eu mostrar slides comparando a eficácia de vacina não é comparável. Não é comparável porque depende muito do protocolo do estudo, tá? E existem diferenças significativas entre todos esses protocolos, eu conheço todos eles, posso falar que, dependendo de como você muda um protocolo, você muda a eficácia. É uma vacina, então, que teria uma eficácia geral de 80,9%, quando você quebra por sorotipo, ela teria uma eficácia de 73% para dengue 1, 98% para dengue 2, conforme esperado, dengue 3 e dengue 4, uma eficácia menor, mas o que chama atenção, o número de dengue 4 é muito baixo, apenas 4 casos tiveram, gerando um intervalo de confiança que essa vacina pode ser tanto uma eficácia negativa quanto positiva. Então, não tem poder para discutir esse resultado de dengue 4. Quando você olha isso aqui foi o primeiro estudo produzido, o primeiro 18 meses após vacinação, ou seja, apenas 1 ano e meio de segmento. Quando você passa para 3 anos de segmento, tem uma diminuição importante na proteção geral, cai para 62%. Como sempre esperado, a proteção em soro positivos, 65% é muito boa, maior que em soros negativos, mas aí nós começamos a ter problema em soros negativos com algumas populações onde você passa a ter uma eficácia potencialmente negativa, e para que alguns sugerem um potencial efeito de ADE que poderia estar sendo induzida por essas vacinas. Por outro lado, essa vacina Qdenga, ela tem mostrado uma excelente resposta na produção de resposta T, e essa resposta T, por alguns autores, ela tem sido sugerida que ela seria responsável por uma proteção de casos graves. O júri ainda está discutindo sobre a realidade desse achado ou não, mas o fato é, nós temos uma muito boa resposta T nessa vacina. Quando a gente olha para a vacina do Butantan, ela não é exatamente a TV003, ela é derivada, ela é análoga à TV003, e ela é análoga principalmente porque ela é uma vacina liofilizada. O Butantan tem o direito dessa vacina, mas patenteou o processo de liofilização dessa vacina, o que torna ela muito mais fácil de ser trabalhada no Brasil, comparada com uma vacina congelada, que é a vacina do NIH. Então, como eu disse, o dengue 1, ele sofreu uma deleção de 30 nucleotídeos na região não traduzida, 3', e se tornou atenuado. O dengue 4, também a mesma deleção, é um vírus atenuado. O dengue 3 sofreu essa deleção delta 30, não se atenuou o suficiente, foi feita uma nova deleção delta 31, que tem agora, se tornou
atenuado. O dengue 2, como sempre, é o vírus mais complicado. Ele sofreu uma deleção, várias tentativas de deleção, o vírus não se atenuava. O que aconteceu? Pegou-se o dengue 4, delta 30, e fez uma quimera onde os genes de pre-M e o envelope foram introduzidos nisso daí. Bom, essa vacina, a dose é de 10 a 3 PFU de cada um dos vírus, e ela foi tolerada e foi bem imunogênica no estudo de fase 2, e para isso, alguns anos atrás, nós iniciamos o estudo de fase 3, que era um estudo randomizado duplo cego placebo controlado, onde nós randomizamos 2:1, ou seja, para cada 2 que tomavam vacina, 1 tomava placebo, e um follow-up de 5 anos. Nós incluímos 16.235 participantes em 16 clinical sites, de Porto Alegre a Boa Vista e por todo o Brasil, tentando pegar todas as regiões brasileiras, e basicamente uma distribuição igual entre todas as faixas etárias, ao qual o Butantan e a Anvisa acharam interessante, que é uma faixa etária de crianças de 2 a 6 anos, outra faixa de 7 a 17 anos, e uma faixa de adultos até 59 anos, que seriam, no entendimento, naquele momento, os principais alvos dessa vacina. O objetivo do estudo, e isso é importante saber porque todo o desenho amostral ele é feito em cima do objetivo primário, então era provar que a vacina é eficaz contra dengue confirmada virologicamente 28 dias após a vacinação, independente do sorotipo, e os objetivos secundários era a eficácia por sorotipo, a eficácia por exposição prévia à dengue e a eficácia contra a dengue grave e dengue severa. E esse aqui é basicamente o extrato geral do desenho do estudo, onde nós acompanhamos por 5 anos, mas após 2 anos de todas as vacinações, foi feita a primeira análise, conforme solicitado pela Anvisa. E, obviamente, além de ser uma vacina segura, ela tem, uma vacina eficaz, ela tem que ser uma vacina segura, então todos os efeitos adversos também foram avaliados, tá? Então, nós começamos em 2016, recrutando pacientes de 18 a 59, após atingir um certo número de pacientes recrutados nessa faixa etária, foi feita uma análise de segurança, após mostrando que a vacina era segura, foi feito, então, iniciando o recrutamento de crianças de 7 a 17, a mesma coisa, após um certo número ser atingido, foi iniciado o recrutamento de 2 a 6. O último participante foi incluído em 2019, ou seja, foram quase 3 anos para incluir essas 15 mil pessoas, e o primeiro cutoff de análise foi no dia 13 de julho de 2021, quando esse participante, o último participante incluído, ele completou 2 anos. E o estudo se finalizou no dia 13 de julho de 2024, não exatamente 13, mas por volta do dia 13, quando o último participante completou 5 anos de análise. Até o momento foram publicados 2 artigos sobre esse estudo. O primeiro saiu no New England ano passado, o Esper é o primeiro autor, eu sou o último desse trabalho, onde nós mostramos 2 anos exatos de cada paciente. Então, cada paciente foi analisado por 2 anos após a vacinação. Nem um dia mais, nem um dia menos. Tá? E, nesse caso, como pode-se ver claramente, assim que começou a vacinação, você tem uma dissociação da curva entre placebo e vacina, mostrando a eficácia da vacina. Eu não vou entrar em detalhes, isso aqui já está publicado, eu recomendo ver o paper, quem quiser saber os detalhes, mas nós temos ali uma eficácia independente do status sorológico, para qualquer sorotipo, de 79,6% na prevenção de dengue virologicamente confirmada, nos pacientes que já tiveram exposição, 89,2%, e sem exposição prévia, 73%. E o estudo foi calculado para ter esse poder. Então, você vê que aqui os intervalos de confiança são menores. Quando você começa o dengue 1, independente de
do sorostatus, a eficácia de 89%, com exposição prévia 96%, sem exposição 98%, e o dengue 2, eficácia de 69,6%, quase 70%, com exposição prévia 83% e sem exposição prévia 57%. E você começa a ver aqui que os intervalos de confiança começam a aumentar quando você separa por sorotipo, status sorológico, por quê? O estudo começa a não ter poder estatístico para trabalhar nessas faixas etárias, então os intervalos de confiança começam a abrir de uma forma significativa. O segundo estudo que nós publicamos no Lancet Infectious Disease, logo ainda no ano passado, esse mostra... Desculpa aí, gente, mas os cachorros aqui em casa estão fazendo uma festa. Esse estudo mostra pelo menos 2 anos. Na verdade, já tínhamos pacientes aqui que já haviam completado 5 anos e a média de acompanhamento foi de 3,7 anos, ou seja, quase 4 anos de cada paciente. Nós percebemos que nós tivemos 2 picos de circulação de vírus, um entre 18 e 19 e outro em 20 e 21, e quando a gente começa a ver as eficácias, de novo, nós temos uma eficácia agora que cai, conforme esperado, com maior tempo de acompanhamento, vai para 67,3 geral, com exposição prévia 76, sem exposição prévia 60, e aí, dividindo por idade, por sorotipo, você tem toda essa eficácia, porém, eficácia sempre no aspecto positivo. Os dados de 5 anos de todos os sujeitos estão prontos. Quem for a Toronto para o Congresso Americano de Medicina Tropical, estarei apresentando lá. Infelizmente, por contrato, eu não posso anunciar aqui quais são os resultados, mas eu posso falar que mantém essa tendência com resultados muito bons. O que não tinha no primeiro trabalho, que tem no segundo, é a eficácia contra a dengue grave ou dengue com sinais de alarme, que ficou na casa de 88,2% de eficácia contra essas doenças. Obviamente, o intervalo de confiança é grande, porque o número de casos são pequenos, mas é uma eficácia bastante interessante, e agora, no próximo, também nós vamos apresentar a eficácia contra hospitalização. Uma coisa importante que todo mundo questionou, nas 2 vezes que nós publicamos esses artigos, foi por que nós tivemos basicamente só dengue 1 e dengue 2, não tivemos casos de dengue 3 e dengue 4. Nós fizemos um estudo logo em seguida sobre a diversidade genética dos vírus e os dados epidemiológicos dos vacinados. É um trabalho feito pela Lívia, que, se não me engano, Lívia Saqueto, que estava aí na audiência, pelo menos no começo, e uma das coisas que a gente mostra é que, durante o período do estudo, basicamente não houve circulação de dengue 3 e dengue 4, conforme esperado, mas um dado muito interessante. Eu falei para vocês lá no começo que a carga viral no paciente ela é fundamental para você manter a dinâmica de transmissão. Quanto mais vírus, mais fácil você transmite o vírus de volta para o mosquito, mantendo o ciclo. Um dos dados que a Lívia mostra nesse trabalho, que acredito que esteja publicado num futuro relativamente próximo, é que mesmo nas breakthrough infections, ou seja, as pessoas que tiveram infecção, porém tomaram vacina, a carga viral é significativamente menor. Aqui você vê no caso de dengue 1, quem tomou placebo tem um CT médio de 21, quem tomou a vacina tem um CT médio de 27, no caso de dengue 1, e no dengue 2, um CT médio de 25,1, de 20 para 28,2. Vamos só lembrar aqui que o CT é na escala logarítmica, né? Então, quando eu falo de 21,7 para 27, que dá 6 vezes, eu não estou falando que ele é 6 vezes maior a carga viral. Na verdade, é 2 elevado a 6, né? Então, a quantidade de vírus que esse paciente tem é muito menor que esse, e isso tem um impacto na dinâmica de transmissão. É uma coisa que nós estamos trabalhando agora com o professor Eduardo Massad, modelando
o impacto da diminuição da carga viral nas breakthrough infections, como isso afeta a dinâmica de uma epidemia, mostrando que, além do efeito direto da vacina produzir uma imunidade e manter um grande número de pessoas sem doença, ainda os que pegam a doença talvez tenham uma capacidade de transmissão muito menor do que o selvagem. Isso também tem um impacto. A outra coisa que a Lívia fez aqui, não vou entrar em detalhes, já isso aqui está publicado, mas nós olhamos os vírus, sequenciamos os vírus de todos os casos, ou todos que foram possíveis, aproximadamente 300 sequências foram geradas nesse estudo, e as sequências foram geradas, e o que nós achamos no grupo de placebo e de vacina são basicamente os mesmos vírus, seja de dengue 1 ou seja de dengue 2, então a vacina não seleciona nenhuma linhagem específica, o que é extremamente interessante. Também não está aqui, mas a Lívia também fez isso junto com o pessoal do meu laboratório, do grupo lá, é a diversidade intra-hospedeiro desses sujeitos e não tem alteração também de pressão seletiva dentro do hospedeiro. Mas a pergunta é, quando a vacina da Sanofi chegou no mercado, todo mundo esperava que ela controlasse. Quando você fazia os ensaios de neutralização, você via que todo mundo tinha anticorpo neutralizante contra a dengue 1, contra a dengue 2, contra a dengue 3 e contra a dengue 4. Se eu tenho anticorpo neutralizante, por que não houve proteção? Esse foi um questionamento muito grande colocado por todo mundo, até que o grupo do Dr. Aravinda Silva, lá da Universidade da Carolina do Norte, criou um ensaio onde ele conseguia separar os anticorpos cruzados dos anticorpos específicos. O que eu quero dizer com isso? Nós temos epitopos específicos para todos, epitopos cruzados contra todos os dengue. Você tem epitopos conservados, mas você tem os específicos. O que o Aravinda mostrou? Que, na verdade, a vacina da Sanofi basicamente produzia anticorpos apenas contra a dengue 4. Quando você tirava os anticorpos cruzados, você não tinha anticorpos específicos, nem para dengue 1, nem para dengue 2, nem para dengue 3, apenas contra a dengue 4, que era compatível com os resultados que nós vimos na literatura. O Aravinda fez o mesmo estudo com a vacina da Takeda, tá? E o que ele acha? Uma produção muito grande de anticorpos contra a dengue 2 e alguma coisa contra a dengue 1 e dengue 3, quase nada contra a dengue 4. Enquanto que as infecções primárias, as infecções selvagens, produzem anticorpos contra todos os sorotipos. Então, ele considera que também haveria risco nessa vacina. E também o Aravinda foi olhar isso também na vacina do Butantan, e nesse caso ele acha anticorpos contra os 4 sorotipos, e o grupo dele, alguns grupos na literatura, relacionam isso ao fato de o paciente ter uma resposta de uma replicação viral equilibrada entre os 4 componentes vacinais. Tudo isso está sob júdice, mas ajuda a responder. A vacina do Butantan seria eficiente contra a dengue 3 e dengue 4? E, de acordo com ele, sim, que produziria anticorpo, e, na verdade, quando você faz a infecção humana experimental contra a dengue 3, isso foi um trabalho feito pelo grupo da Ann Durbin, onde pessoas foram infectadas foram vacinadas com a TV005, cujo componente de dengue 3 é exatamente igual ao TV003, ou placebo, e essas pessoas foram desafiadas contra um vírus dengue 3, tá? E nenhum das pessoas que tomaram a TV005 desenvolveram viremia por dengue 3, enquanto 85% das pessoas que tomaram placebo e depois o vírus desenvolveram uma viremia. Obviamente, gente, isso aqui é um vírus atenuado, tá? Isso é um modelo controlado, aprovado por comissão de ética, etc. Uma outra vacina que é importante é a VLA 1553, que é a vacina contra a chikungunya, né? Essa vacina
ela recebeu uma aprovação acelerada para adultos no FDA em 2023, e o Brasil foi escolhido para fazer um estudo em adolescentes. Essa vacina ela foi desenhada para trabalhar contra todas as cepas de chikungunya. Ela usa a cepa La Réunion da chikungunya e tem uma deleção de 61 aminoácidos na região da NSP3 desse vírus, que é uma deleção relativamente estável, tá? E se tornou a cepa atenuada. Foram feitos diversos estudos de fase 1, o estudo de fase 2, a fase 3 pivotal nos Estados Unidos em adulto e estudo de fase 3 no Brasil. Tá? Desculpa. É importante ressaltar uma coisa. Essa vacina foi aprovada no FDA pela Autoridade Europeia e pela Anvisa, baseado que eu tenho um marcador de proteção contra a chikungunya. Em vários estudos epidemiológicos, principalmente estudos feitos na Filipinas, mostravam que quem tem um título de anticorpo, de um PRNT50 acima de 150 para a chikungunya, é protegido contra a doença. Então, dessa forma, esse correlato de proteção foi utilizado para se fazer os estudos. Então, quando você olha o estudo original americano, feito nos Estados Unidos adultos, se mostrou que a vacina era capaz de induzir médias de anticorpo acima de 1.000 unidades, tá? O título acima de 1.000, e muito acima dos 150 necessário em mais 90 e tantos % dos pacientes, permitindo, então, a aprovação dessa vacina. E mais, esses anticorpos eram capazes de proteger contra todas as linhagens de chikungunya existente, protege razoavelmente contra o Maiaro, mas não protege contra o Ross River. Tá? Então, no Brasil, nós fizemos um estudo multicêntrico, randomizado, controlado, duplo cego, para crianças e adolescentes de 12 a 18 anos, onde nós recrutamos 500 adolescentes para o grupo de vacina e 250 para estudo controle, novamente feito no Brasil inteiro. Então, 750-65 foram randomizados, e não vou entrar em detalhes da população, e resultou nesse estudo que nós publicamos em setembro do ano passado, onde nós tivemos uma proteção acima de 98% em quem era soronegativo e, obviamente, 100% quem já era positivo. Então, o FDA exigia 75% dos voluntários tem que ter o título acima de 150, e nós atingimos 98,8% tiveram o título acima disso, e os anticorpos eram semelhantes em título, pela média geométrica, à infecção natural, como você pode ver em quem era soropositivo ao baseline, ou seja, pessoas que já tiveram infecção natural, têm um título de anticorpo muito semelhante aos que foram vacinados. Tá? Então, eu comecei para vocês falando que, sobre controle vetorial, então nós temos alguma forma de diminuir 25% dos casos, nós podemos ter o controle de Wolbach e reduzir 77%, e vacinas que podem reduzir essas infecções de 60% a 80%. Mas a própria Covid nos mostrou que, além de vacina, eu preciso de tratamento. Tem gente que não pode ser vacinada, nós temos hesitação vacinal, nós temos tratamentos para dengue? Na verdade, temos. Nós temos o DMDI, que hoje é chefiado pelo André Siqueira, pesquisador da Fiocruz, tem trabalhado, mapeado drogas, e nós temos moléculas antivirais, nós temos anticorpos monoclonais, drogas modificadoras de resposta do hospedeiro e mesmo drogas antivirais, mas que agem em proteínas celulares. Algumas dessas drogas estão bem avançadas, como a droga da Novartis, que nós estamos aqui em Rio Preto
fazendo o estudo de fase 2 dela, nós participamos do estudo de fase 2 da droga da Johnson Johnson, ou Janssen. A Ateia tinha uma droga ainda mais avançada, mas ela paralisou. Essa droga, esse anticorpo do Serum Instituto também já está caminhando para estudos de fase 3, ou seja, nós temos novas moléculas. Então, a Ateia, a Janssen e a Novartis eram as drogas mais avançadas. A Ateia parou o programa por questões financeiras, decisão de negócios não relacionada à eficácia da vacina. Desculpa, a droga. A droga ela é uma droga que funcionou muito bem in vitro, ela funcionou em modelos humanos, tá, de desafio humano, feito também nos Estados Unidos. A Janssen foi feito um ensaio de fase 2 para prevenção, foi um estudo muito complicado, eu não vi os resultados finais ainda, a gente participou dele, e a Novartis está fazendo esse estudo de fase 2 agora nessa proteína que inibe NS4B. Mas existem muitos desafios a fazer estudos clínicos de dengue, de tratamento de dengue. Existe um grupo de trabalho do DNDi, nós estamos basicamente já quase um ano tentando definir a melhor forma de fazer um estudo de tratamento de dengue. Mas alguns dados já mostram aqui como essa própria dose da Ateia diminuindo a carga viral, os dias de sintomas de pacientes com dengue. Então, espero que eu tenha convencido vocês que, embora hoje dengue continue um desastre completo, eu acredito que nós temos um futuro melhor, porque agora nós temos condições de intervir em diversos desses braços e, de uma forma cumulativa, tentar diminuir isso. Um grande problema é implementar isso. Tudo isso sai caro. Sai caro. E quantos países vão ter a condição que talvez nós tenhamos no Brasil de ter fábrica de mosquito vetor, nós temos fábrica de vacinas com o Butantan, você tem inseticidas, quer dizer, eu vejo um futuro promissor para o Brasil, mas eu vejo um futuro de inequalidades no resto do mundo, tá? Quero agradecer o pessoal de pesquisa clínica, isso aqui foi onde nós começamos as pesquisas clínicas na Vila Toninho, e hoje nós temos um centro dedicado em pesquisa de vacinas no hospital, onde nós já fizemos mais de 20 ensaios de vacina, de dengue, chikungunya, influenza, vírus sincicial respiratório, pneumococo, tudo diferente. É um pessoal dedicado e profissional para isso. Nós temos diversos colaboradores no mundo inteiro que trabalham nesses estudos que eu mostrei aqui, mais diversos outros, pessoal da Universidade do Texas, da UFMG, da Fiocruz, da Federal do Rio de Janeiro, da USP, da Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto, do MIT, pessoal lá do CNPEM, do próprio Butantan, da Unesp, da Yale, da FMT, da Fevale, do Imperial College, quem pagava nossas contas, que era o NIH, ultimamente está sendo basicamente só a FAPESP, Butantan e alguns outros grupos, e todo o pessoal do laboratório mesmo, que está lá no dia a dia da bancada, ajudando a conduzir isso. Eu estou precisando, refazer essa foto já tem alguns anos. E eu acho que era isso que eu tinha para apresentar, e estou aberto para a gente conversar mais um pouquinho, se eu não estourei demais o tempo aqui de vocês. Não, imagina, foi sensacional a palestra, professor. E tem uma pergunta aqui no chat do Gabriel, ele quer saber se você acredita que a infecção por um sorotipo de dengue realmente confere uma imunidade homotípica vitalícia, considerando a circulação dos sorotipos, a periodicidade e o tamanho dos surtos, não parece haver um escape? Os diferentes genótipos do vírus também não poderiam influenciar um possível escape a essa resposta? Olha, quem que perguntou? Gabriel Caetano. Bom, Gabriel, isso é dogma, né? E todo dogma, ele é absolutamente difícil de ser discutido dessa forma. Se você for na literatura, tem um paper da Eva Harris, no Journal of Infectious Disease, mostrando infecções secundárias, com infecções sequenciais com o mesmo sorotipo. Tá? Já foi descrito alguns pequenos números de casos, a Ingrid, que está aqui também, do meu laboratório, aluno de mestrado, no mestrado dela também identificou infecções pelo mesmo sorotipo,
mas eu acho que é a exceção, tá? Publicar isso vai ser uma dificuldade enorme, convencer os pesquisadores que dogmas podem cair. Agora, se você for olhar o número de casos de dengue 1 no interior de São Paulo, não fecham a conta. Se você for ver o histórico de circulação de dengue 1 aí, em Ribeirão e Rio Preto, não era para ter mais ninguém com dengue 1. Mas você continua tendo casos, tá? Isso. Agora, qual é a escala que isso acontece? Eu te respondo daqui a uns anos. Nós temos que investir um pouquinho nessa questão. Ou resumindo, só o seguinte: eu acho sim, isso acontece. Eu não sei se isso é relevante epidemiologicamente. Perfeito. Pessoal, o microfone está liberado para as perguntas. Professor Maurício, eu tenho uma pergunta. Como que está hoje o status da vacinação e a previsão para início da vacinação com a vacina do Butantan, que acho que era para o segundo semestre de 2025, mas, pelo visto, não vai ser por agora, né? Olha, eu não posso responder pelo Butantan, eu não sou funcionário do Butantan, então o fato de eu trabalhar com pesquisa no Butantan não significa que eu tenha acesso a informações confidenciais do Butantan. Pesquisa clínica é muito limitada e muito clara em relação a isso. Eu sei alguma coisa a mais do que está na imprensa, que é basicamente essa vacina está em processo de licenciamento. Existe uma série de questionamentos, sempre a Anvisa é muito técnica e muito eu chamo minuciosa na resposta a essas coisas, mas também é muito lenta. Agora, as pessoas têm que entender que a vacinação não vai ocorrer para a população brasileira de uma vez, como foi com a Covid, tá? Se você lembrar, nós estamos falando aqui de uma vacina tetravalente de vírus atenuado. Então, quando eu falo que eu preciso 100 milhões de doses, na verdade eu estou falando 400 milhões de doses, porque tem 4 componentes. Então, ninguém consegue produzir vacina para fazer uma vacinação num país da população no Brasil em curto prazo. Isso vai ser um programa de vários anos. Isso eu tenho certeza. Perfeito. E você mostrou uns dados, principalmente quando a gente tinha infecções com dengue 1 e dengue 2, a partir do estudo de vacinação que vocês fizeram. A gente começou agora a ter um aumento de casos de dengue 3. Vocês estão pensando em fazer algum tipo de estudo, até com esse pessoal que foi vacinado, em relação a esses casos novos? Infelizmente, não dá para fazer isso, Danilo, nos requisitos de qualidade que são necessários para gerar evidência em pesquisa clínica. Ainda mais que você teve uma parte dessa população que foi vacinada, o grupo placebo foi vacinado já também, então não há uma possibilidade nesse momento de fazer esse tipo de intervenção. Por outro lado, essa vacina está sendo atestada também um estudo de fase 3 grande pela Merck, que tem também a licença dessa vacina, em outros países, e a vacina é basicamente a mesma, então os dados da Merck poderão ser utilizados para essa validação no futuro. Perfeito. Pessoal, alguma pergunta mais para o professor Maurício? Lembrando que o microfone está liberado, se alguém quiser fazer uma pergunta pessoalmente para ele. Não, professor, eu agradeço muito a sua presença aqui no Viroclube e as portas estão sempre abertas. Se você quiser mostrar outros dados para a gente, fique à vontade. As portas estão abertas para você. Valeu, Danilo. Um abraço para todo mundo aí e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.